o modo fenomenológico existencial de sermos, né? O modo de sermos da ação, modo de sermos do acontecer, modo de sermos da gestaltificação, né? Tem características muito peculiares, né? Características que são comuns à vivência de todo ser humano, né? Mas nós parece que fazemos um tipo de pacto, né? Ou fomos obrigados a um tipo de pacto, né? Para ignorar as características peculiares desse modo de sermos fenomenológico existencial da ação, que é vivido por todos os seres humanos, né? Cujas características são conhecidas e são comuns à vivência de todo ser humano, né? Principalmente, né, a partir do momento, né, que a realidade, né, que é o modo de sermos do acontecido, foi em algum momento imposta pelo rei, né, como modo preferencial da realidade, ou seja, da realeza, né? A realidade que é o modo de sermos do acontecido, né, simplesmente, que não é o modo de sermos da possibilidade, o modo de sermos do acontecer, né, vai ser constituída enquanto realidade, ou seja, como o modo oficial da realeza, né? E apenas é o modo de sermos do acontecido, né? Quer dizer, paulatinamente nós estamos recuperando, né, o direito, né, e a importância, né, da vivência do modo de sermos que não é o modo de sermos da realidade, né, mas que é especificamente o modo de sermos da possibilidade, o modo de sermos da ação, o modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer, né? Nós temos o modo de sermos do acontecido, que é o modo de sermos da realidade, que é importante, né? Modo de sermos no qual nós vivemos e nós precisamos, né, aprender a lidar com ele e desenvolver, né, a habilidade de lidar com a realidade, a habilidade de lidar com o acontecido, né? Mas o que existe de mais ontológico em termos humanos é que, além de acontecido, nós, enquanto seres humanos, todos os seres humanos, são também acontecer, né? Ou seja, são também possibilidade, desdobramento de possibilidade, né? O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, o modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? Que é especificamente gestaltificação, né? Então, esse modo de sermos da ação, esse modo de sermos da gestaltificação, tem características muito peculiares, né? Em primeiro lugar, ele não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto. No modo de sermos fenomenológico existencial, né, nós estamos no modo de sermos da ação, que é gestaltificativa, né? E que, enquanto modo de sermos da ação, é o modo de sermos do ator, e não o modo de sermos do sujeito, né? Então, o modo de sermos do acontecido se caracteriza por ser o modo de sermos do sujeito e da relação sujeito-objeto, né? Relação eminentemente teórica, né? Relação acontecida, na qual um sujeito contempla um objeto, né? Então, essa relação de contemplação que o sujeito faz do objeto é o que nós chamamos de teoria, né? Nesse modo de sermos se constituem os mores, né? Os mores da moral, né? A moral também é eminentemente acontecida. A moral é eminentemente o modo acontecido de sermos da instalação da coisa. Tanto é que Nietzsche já denunciou logo, né? Como é, né? Diria o Nietzsche, numa linguagem que nós estamos utilizando, né? Como é que o modo de sermos do acontecido pode se eleger, em princípio, de avaliação do modo de sermos do acontecer. O modo de sermos do acontecido é o modo especificamente da moral, né? A moral se constitui enquanto acontecido. Não quero dizer com isso que não é importante a moral. A moral tem sua importância própria, né? Mas o modo de sermos do acontecer não é o modo de sermos da moral. Ele é fundamentalmente o modo de sermos da ética.
ou seja, da poética, da estética, né? Um modo eminentemente ético de ser. Né? Então, o Nietzsche vai fazer uma crítica desse modo de sermos do acontecido, enquanto modo de sermos teórico e moral de produção da verdade e dos valores, a partir do modo de sermos poético e estético do acontecer. Nesse sentido, no limite, Nietzsche vai fazer, como mostra o Roberto Machado, por exemplo, né? Nietzsche vai fazer uma crítica da moral a partir da perspectiva da arte, né? E vai eleger o homem artístico como superior enquanto modo de existência, de produção da verdade, em relação ao homem científico, ao homem moralista. Então, esse modo de sermos, né, fenomenológico existencial do acontecer, é o modo de sermos do qual nós não somos espectadores, mas nós somos inspectadores. O modo de sermos do acontecido é o modo de sermos no qual nós somos espectadores. Né? O sujeito contempla um objeto e é espectador de um objeto. Um sujeito acontecido e um objeto acontecido. No modo de sermos do acontecer, nós somos atores e nós não somos espectadores. Né? Nós somos, poderíamos dizer assim, inspectadores. Então, o modo de sermos fenomenológico existencial da ação, né, não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, porque não é o modo de sermos do acontecido, mas o modo de sermos do acontecer. Por isso, o modo de sermos da ação, da gestaltificação, o modo de sermos do acontecer, não é, em não sendo o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, ele não é teorético e ele não é moralista. Né? Além de não ser o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, que não é teorético nem é moralista, o modo de sermos do acontecer, fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo da gestaltificação, da ação, né? Não é o modo de sermos da causalidade. A causalidade não vigora no modo de sermos do ator, no modo de sermos fenomenológico existencial da ação. O modo de sermos fenomenológico existencial da ação, da gestaltificação, não é um modo de sermos que se situe ou que esteja contido no modo de sermos da causalidade. A causalidade atua no modo de sermos acontecido dos sujeitos e dos objetos. Né? Quer dizer, as relações de causa e efeito são específicas do modo explicativo de sermos do acontecido. Né? No modo de sermos do acontecer, não vigoram as relações de causa e efeito. Não vigoram as relações de que tudo passa por efeito ou tudo passa por causa. Tudo tem que ser determinado na relação de causa e efeito. O modo fenomenológico existencial de sermos da ação, o modo fenomenológico existencial de sermos do ator, né, é especificamente um modo desproposital de sermos. Né? É um modo que não está situado nessa relação de causalidade. Né? Além do mais, especificamente, o modo de sermos do acontecer, o modo fenomenológico existencial de sermos, gestaltificativo do acontecer, não é o modo de sermos dos usos, dos úteis e das utilidades. Os usos, os úteis e as utilidades são característicos do modo pragmático de sermos. Né? E os usos, os úteis e as utilidades, que são característicos do modo pragmático de ser, se constituem no modo acontecido de sermos. Né? Então, os usos, os úteis, as utilidades, a pragmática é característica do modo de sermos do acontecer. Perdão, é característica do modo de sermos do acontecido. Né? O acontecido é que constitui os úteis, os usos e as utilidades. Né? Ou seja, os usos, os úteis e as utilidades se constituem como coisas. Né?
se constituem como coisas instaladas, né? Essa é a grande questão. No modo de sermos dos úteis e das utilidades, dos usos, nós podemos usar os úteis e as utilidades, mas nós não criamos os úteis e as utilidades. Os úteis e as utilidades são coisas instaladas, sejam elas coisas psicológicas, sejam elas coisas materiais, sejam elas coisas subjetivas, sejam elas coisas objetivas. Mas os úteis, os usos e as utilidades são coisas, são característicos do modo coisa de sermos, são característicos do modo acontecido de sermos, do modo explicativo de sermos, né? No modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo e implicativo de sermos da ação, não vigora a utilidade. O modo de sermos da ação é o modo de sermos do desdobramento de possibilidades, né? Nós vivenciamos a pressão, a expressão, a gestaltificação de um desdobramento de possibilidades, né? E não vigora a perspectiva da utilidade, né? Ou seja, o modo de sermos da ação não é pragmático. Não é o modo de sermos dos usos, dos úteis e das utilidades. Não é para quem valoriza o pragmático, talvez seja até interessante saber que o modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? O modo de sermos fenomenológico existencial da gestaltificação não é o pragmático modo de sermos do acontecido, né? Não é o modo de sermos pragmático, mas é o modo de sermos no qual todos os úteis e todas as utilidades se constituem. O modo pragmático de sermos da coisa não cria os usos, os úteis e as utilidades, apenas os usa, né? Ou seja, o modo de produção dos usos, dos úteis e das utilidades é o modo fenomenológico existencial de sermos da ação, que é o modo de sermos da criação, né? Evidentemente, não há que haver um conflito entre os dois modos de sermos. Nós transitamos entre os dois modos de sermos, né? Trata-se simplesmente de especificidade. E, em primeiro lugar, especificidade ontológica, né? No modo ontológico de sermos, nós não somos pragmáticos. No modo de sermos fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo da ação, né? Da gestaltificação, nós não somos pragmáticos. Esse modo de ser não contém a pragmática dos usos, dos úteis e das utilidades, enquanto modo fenomenológico existencial de sermos da ação, do desdobramento de possibilidades, da vivência fenomenológica do desdobramento de possibilidades, né? Além do mais, né, esse modo fenomenológico existencial de nós sermos não é o modo de sermos da realidade, né? É o modo de sermos da possibilidade, né? E os existencialistas sempre enfatizaram isso. Não se trata de desvalorizar o modo de sermos da realidade enquanto modo de sermos do acontecido. Trata-se, sobretudo, de reconhecer, né, a importância ontológica do modo de sermos da possibilidade, do modo de sermos do desdobramento de possibilidades, do ontológico modo de sermos do acontecer, que é desdobramento de possibilidades, que é, por isso, ação, gestaltificação. O modo de sermos da ação não é o modo de sermos da realidade, né? De um modo tal que o modo fenomenológico existencial de sermos, compreensivo e implicativo, né? Dialógico, gestaltificativo, né? Não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, não é o modo de sermos, por isso, teorético e moralista, né? Não é o modo de sermos da causalidade, não é o modo de sermos da realidade. E que, por isso, não é um modo técnico de sermos, né? Mas é especificamente um modo hermenêutico e experimental de sermos, né? Fundamentalmente, a vivência do modo fenomenológico existencial de sermos, do modo de sermos da ação,
é interpretação fenomenológica, é interpretação compreensiva, e que se dá através da experimentação fenomenológica, não da experimentação científica, não da interpretação no sentido explicativo, né? Mas a interpretação compreensiva, a interpretação fenomenológico-existencial, né? A interpretação implicativa, que é característica do modo fenomenológico existencial de sermos e que se dá como experimentação compreensiva e implicativa, que não é o modo explicativo de sermos, né? De modo que o modo fenomenológico existencial de sermos não é dicotomia sujeito e objeto, não é teorético, não é moral, não é moralista, é ético, não é o modo de sermos da causalidade, é um modo desproposital de sermos, né? Não é o modo de sermos da utilidade, não é o modo de sermos dos usos, dos úteis e das utilidades, que são próprios do modo coisa de sermos, né? E não é o modo de sermos da realidade, né? Tudo isso porque é o modo de sermos fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo da ação, da vivência de possibilidades que se constituem cognitivamente, que se constituem fenomenologicamente, que se desdobram como ação, né? E que nesse processo se constituem gestaltificativamente. A ação é gestaltificativa e dá-se no modo fenomenológico existencial de sermos, no modo compreensivo e implicativo da consciência pré-reflexiva.